Boa noite, família Ibai. Como é bom, pelo menos por aqui, né? Estarmos juntos. Vamos estar celebrando, louvando a Deus com uma música. Nós aqui na nossa casa, vocês aí reclusos, cada um na sua. Mas que o Espírito Santo esteja fazendo a obra nas nossas vidas. Vamos declarar essa linda canção de que não tememos mal algum, porque Cristo está com a gente. E essa esperança que temos que um dia Ele voltará para nos levar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Obrigada por cuidar de nós, Deus. Obrigada por Tu não nos abandonas em meio a esse caos que estamos vivendo, mas podemos te sentir e te buscar em todo momento.
Olá, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo seja sobre você. Boa noite, hoje dia 5 de abril de 2020, estamos mais uma vez com o nosso culto gravado aqui no prédio da IBAI, da Igreja Batista Avenida dos Estados. Nosso prédio está vazio e eu estou aqui acompanhado dos irmãos que estão nos dando apoio e suporte na parte de filmagem, gravação. E o nosso desejo, o nosso esforço com este culto é oferecer a você, que é membro da nossa igreja e é participante, essa oportunidade de, aos domingos, ainda que não seja possível a nossa reunião pública, presencial, mas ainda assim, você tem uma oportunidade junto conosco, como uma família IBAI, como nós costumamos de nos descrever e nos apresentar. Ter então essa oportunidade de culto, de adoração e louvor. Nossa oração, nosso desejo, nesse esforço todo, é que, de algum modo, Deus use esse tempo, das 18 horas, para abençoar a tua vida com uma palavra que ajude você a manter-se firme na sua fé e na sua esperança, enquanto atravessamos esse momento de crise. Eu quero, mais uma vez, informar que nós estamos com as nossas atividades suspensas aqui até dia 19 de abril, claro, com a possibilidade de se estender até o último domingo, dia 26, mas estabelecemos aí dia 19 de abril como uma referência para o nosso planejamento e estamos aí mantendo as nossas atividades suspensas, observando a quarentena proposta pelas nossas autoridades e alinhados então com esse momento que nós vivemos. A nossa recomendação é fique em casa. Fique em casa. Há uma previsão, e uma previsão muito sombria e muito difícil para as próximas semanas. Há uma expectativa que a partir de amanhã, dia 6, o número de casos registrados e constatados aumente de um modo muito exponencial, e esses próximos 15 dias eles são estratégicos para que as nossas autoridades de saúde possam determinar os próximos passos no enfrentamento dessa pandemia e dessa crise de saúde. Então, é muito importante um esforço, um empenho pessoal, um compromisso pessoal, esse pacto social, voluntário, de isolamento social nessas próximas 2 semanas, nessas próximas 3 semanas, a partir, então, daquilo que as nossas autoridades nos recomendarem. Então, mais uma vez, eu recomendo a você, como teu irmão, teu amigo, teu pastor, se você é membro da nossa igreja, fique em casa. Se você precisar da nossa assistência, de alguma ajuda em qualquer área, como membro e participante da nossa igreja, faça contato e nós vamos tentar fazer todo o esforço para assistir você e para que você possa, então, observar essa necessidade, essa recomendação importante de ficar em casa durante esse período de quarentena. Muito bem, dito isso, quero compartilhar com você nessa noite uma palavra muito prática, baseada no texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 22. A Bíblia diz assim: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer
para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Até aqui. Amém. Ninguém gosta de se sentir preso, tolhido em sua liberdade. Então, imagine que você está em uma quarentena. Imagine que foi dito a você que você não deve sair. E agora a sua casa, a nossa casa, é uma espécie de prisão. E eu espero que seja a mais confortável possível nesse momento que nós vivemos. Mas você não pode mais, ou não deve mais sair. E você está ali agora tendo que observar esse período de reclusão. No caso de Paulo e Silas, no texto que lemos, a situação ainda é mais dramática, porque de fato eles estão prisioneiros, eles estão presos mesmo. E eles estão presos por causa da pregação do Evangelho na cidade de Filipos. Filipos era uma colônia romana e a primeira cidade a ser alcançada na região da Europa, ali na região da Macedônia. E ao chegarem lá, eles pregam o Evangelho, e a pregação do Evangelho alcança uma mulher que vivia oprimida por um espírito perverso maligno, e a sua opressão fez com que ela fosse dominada por algumas pessoas que começam a explorá-la como uma escrava. E a pregação do Evangelho alcança essa mulher, e ela é liberta desse espírito opressor. E agora os homens de negócio que exploravam a condição miserável dessa mulher, se sentem frustrados nos seus negócios, nos seus ganhos, e eles recorrem às autoridades daquela ocasião. E as autoridades, então, mandam que Paulo e Silas sejam presos para averiguar o que está acontecendo, e eles passam uma noite inteira na prisão. Bom, esse é o texto que nós lemos. Eles estão presos por causa da pregação do Evangelho e porque esse Evangelho alcançou uma pessoa e de alguma forma provocou um tumulto na cidade, e as autoridades então entendem que precisam contê-lo por um período até entender o que está acontecendo. O texto diz que é meia-noite e eles estão orando e eles estão cantando hinos de louvor ao Senhor. Eles não conseguem dormir, por certeza há um desconforto enorme naquela prisão. Eles estão com os pés, estão acorrentados, estão presos. E eles estão, então, acordados, já da meia-noite, e eles estão fazendo o quê? Eles estão orando, Paulo e Silas, e eles estão cantando hinos a Deus. E o texto diz que o carcereiro, muito provavelmente, então, dormiu um pouquinho. Mas um terremoto é forte o suficiente para abalar as estruturas da prisão, invade aquela noite ali na prisão. O carcereiro acorda assustado, as portas são abertas, as correntes que prendem Paulo, Silas e os presos caem e eles são libertos, mas não fogem. E o carcereiro pensa que eles fugiram, e aí já imagina, né, e faz uma previsão de que vai ser preso, julgado por uma espécie de cumplicidade ou negligência profissional no cárcere, permitindo que os presos fugissem. E antes que isso aconteça, ele resolve dar cabo da sua própria vida, desembanha uma espada e vai cometer um ato suicida, até que então Paulo e Silas, percebendo o que acontece, gritam lá do fundo do escuro da prisão: não faça isso, ninguém fugiu, estamos todos aqui. A situação faz com que o carcereiro perceba que algo sobrenatural está acontecendo, e ele certamente tem algumas informações sobre quem é Paulo, sobre quem é Silas, o que está acontecendo, e sobre a pregação que eles haviam feito na cidade, e o seu coração enche de temor e de reverência, e ele se prostra diante de Paulo e Silas, tira para uma região mais clara, ali na prisão, e pergunta para eles: o que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Certamente ele não está pensando apenas em ser salvo agora de um julgamento diante das autoridades que colocaram Paulo e Silas presos, porque nenhum preso fugiu, então é só fechar e trancar tudo de novo, que ele não vai ser objeto de juízo, de julgamento, a sua vida provavelmente não corre mais risco. Então a sua pergunta vai além da salvação física e de um julgamento por causa da sua condição de carcereiro. Ele está atento de algum modo a mensagem de Paulo e Silas, a mensagem de salvação pela fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, a mensagem do Evangelho, que é um convite a experimentar a liberdade em Cristo, a liberdade de toda a força opressora da maldição do pecado que caiu sobre este mundo, sobre esta vida, a mensagem do Evangelho de reconhecer Jesus como Filho de Deus.
ele pergunta: o que eu faço? E a resposta, então, de Paulo e Silas para ele é: creia em Jesus Cristo e seja salvo você e por extensão, toda a sua casa. O que esse texto nos ensina? Eu li esse texto e fiquei pensando, ninguém gosta de se sentir preso e confinado. Eu fiquei pensando como é que a gente vai lidar nos próximos dias essa quarentena e que de alguma forma, ainda que voluntária, requer de todos nós uma disciplina e um rigor disciplinado maior, de nos mantermos assim confinados, reclusos. Como é que a gente vai lidar com isso? A liberdade é um valor precioso para nós, é um valor incomparável. A gente faz guerra, as nações guerreiam pela liberdade. Liberdade de poder escolher ir e vir, de escolher o que fazer da sua vida. E nesse momento que nós vivemos, em que, a certa forma, a nossa liberdade foi cerceada por essa pandemia, e não foi por causa das autoridades. As autoridades estão nos aconselhando e nos orientando para o bem comum. Na verdade, o vírus e essa pandemia é quem nos colocou de quarentena e mandou todo mundo para casa. E as ruas estão vazias, o movimento do comércio praticamente cessou, e agora nós estamos confinados, né, limitados na nossa liberdade. A expressão última da nossa liberdade, eu penso, e esse texto de alguma forma nos ensina sobre isso, é escolher o que fazer quando não temos o que fazer. É escolher o que fazer quando não se tem para onde ir e quando o que normalmente a gente escolhe fazer diariamente já não está mais tão possível assim. Então, pensando nisso, eu quero compartilhar 3 conselhos muito simples e práticos e objetivos com você aqui nessa noite. Primeiro, faça como Paulo e Silas, ore. Se você está como ele, vendo as horas do dia passarem, e com essa sensação de que elas estão passando muito mais lentamente do que nas outras ocasiões da sua vida, e se você também, como eles, quem sabe, tem percebido que a noite chega, a meia-noite é registrada no seu relógio digital, e o sono não veio, o que a gente faz? Primeira recomendação, simples, objetiva e prática: ore. E o que é orar? Orar é conversar com Deus. Orar é conversar com Deus sobre como nós nos sentimos. Orar é abrir o coração para Deus e falar dos nossos receios, dos nossos medos, da nossa insegurança, quanto ao nosso momento presente, quanto ao futuro. Orar é interceder a Deus, é dizer: Deus, me socorre. Orar é clamar e pedir: Deus, me ajuda, me assiste. Talvez alguns de nós tenhamos que pedir nessa quarentena: Deus, nos dê paciência. Eu preciso de paciência para lidar com essa rotina de confinamento doméstico. Talvez alguns de nós temos que pedir pelos nossos relacionamentos enquanto estamos em quarentena: Senhor, me ajuda a conviver com a minha família e da minha casa nesse momento em que eu estou, em que nós ficamos confinados, né, fora da nossa rotina, que era marcada por encontros eventuais, ou durante algum momento da manhã, do dia, ou no final da noite. Mas agora a gente acorda e dorme e faz todas as nossas atividades dentro de casa o tempo todo. Mesmo aqueles que estão em home office têm que lidar com essa dinâmica de nem sempre perceber que todos da casa estão percebendo que o trabalho continuou, ainda que em alguma medida. Como lidar então com crianças dentro de casa? E esse é o meu caso, você sabe, as nossas crianças estão em casa e elas pensam que elas estão de férias, e de fato são férias para elas em alguma medida, umas férias confinadas dentro de casa, mas são férias do ponto de vista do calendário escolar. Como lidar com tudo isso? Talvez esse seja um motivo de oração. Orar com eles, orar com a família. Você que é um homem, chefe de família, você mulher, que ajuda seu esposo nessa liderança doméstica, é um tempo para vocês se reunirem, talvez, e orar mesmo, como não temos feito antes. Orar juntos, orar com mais frequência, orar em família. Mas se você está sozinho, talvez seja esse o seu tema de oração: Senhor, eu estou sozinho. Eu estou longe do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, eu já não os tenho próximo de mim, já não os tenho mais presente na minha vida, e eu estou sozinho nessa quarentena. Me ajuda, me consola, me conforta. Então esse é o primeiro conselho: ore a Deus, fale com Deus, ore por você, ore pelos seus, ore por essa pandemia, ore por esse país, ore para que esses dias sejam abreviados pela misericórdia e pela graça de Deus. Primeira sugestão, ore. Segunda sugestão, cante louvores. Cante hinos ao Senhor. Expresse através da música louvor e adoração. Olha,
Não há problema se você não é muito afinado, eu também não sou muito afinado, mas ponha no seu celular, ou no seu computador, no seu notebook, não sei, em algum lugar, ponha um CD para tocar, ou ponha o Spotify para funcionar, mas ouça louvores, preencha o seu dia com hinos, com músicas, com canções de louvor, de adoração, que de alguma forma podem estimular os seus sentidos espirituais, podem ambientar essa casa em uma atmosfera de devoção, de adoração, de gratidão, apesar do momento difícil e apesar talvez até de já termos algumas coisas para lamentarmos na nossa experiência. Sabemos que algumas pessoas, alguns profissionais já estão sentindo um impacto financeiro, né, desse período de quarentena. E as notícias frequentes de uma recessão, e de uma recessão séria, como há muito tempo a gente não experimenta nem no país nem no mundo, essas notícias vão assombrando alguns de nós de maneira muito terrível, muito cruel. Então, a Bíblia diz que, em Tiago, que quando a gente está triste, a gente tem que orar, mas quando está alegre, a gente tem que cantar louvores. Só que é possível cantar louvores, é possível expressar pelas músicas adoração ao Senhor, ainda que compartilhando no coração, em alguma medida, um sentimento triste. Eu diria, mais ainda então nesse momento, e agora vale a sabedoria popular. Diz a sabedoria popular que quem canta os seus males espanta. Nós não cantamos para espantar os males, nós cantamos porque de alguma forma a presença de Deus é real para nós. Nós cantamos porque nós confiamos de que Deus tem tudo sob seu controle. Nós cantamos porque ainda que a gente possa experimentar um tempo de tristeza circunstancial, há uma esperança pulsante na espiritualidade cristã, há uma esperança pulsante na vida do homem e da mulher que fez de Jesus o seu Senhor e seu Salvador. Então, segundo conselho prático, cante, adore, compartilhe de alguma forma desta atmosfera de reconhecimento pela música tocada ou pela música murmurada, seja como for, com expressões de adoração, de declaração de louvor e gratidão e confiança. Cante louvores, adore ao Senhor. E em terceiro e último lugar, faça o que Paulo e Silas fizeram com o carcereiro. Compartilhe a palavra. E eu vou dizer de uma forma diferente. Nós iniciamos essa semana uma espécie de hashtag, de lema, não é, para esses próximos dias. Compartilhe mais esperança. Compartilhar o Evangelho, compartilhar a sua fé no Senhor, compartilhar da sua experiência com Cristo nesse tempo, é compartilhar a esperança. Nós estamos dentro de casa bombardeados pelas notícias através dos canais de comunicação, das mídias de um modo geral, pelos nossos grupos de WhatsApp, e existem ali algumas postagens engraçadas e compartilhamos algumas notícias também, mas nós estamos bombardeados com muitas informações, e algumas dessas informações, elas trazem um peso de acrescentar ao nosso dia uma nota de tristeza, de pavor e de medo, de terror. E não é que a gente vá fechar os olhos para os números, não é que a gente vá se desligar da realidade dura, ameaçadora, insegura dos nossos dias. Mas se há algo que a gente pode fazer, ainda que confinado, como expressão de uma liberdade que temos em Cristo, é compartilhar, como contraponto a este momento e este ambiente, essas informações, a esperança que temos em Cristo. O carcereiro, ele pensou, diante das portas das prisões abertas, que ele era o fim para ele, e ele pensou, acabou para mim. Mas Paulo e Silas então gritam e dizem, não acabou, há uma esperança. E eles então compartilham o Evangelho. E o texto prossegue dizendo que ele recebeu Paulo e Silas, acolheu ele e a sua casa, aquela palavra de esperança, e ele foi batizado, e o seu coração se alegrou com a mensagem de esperança, de vida e salvação que Paulo e Silas apresentaram para ele. Eu queria compartilhar então com você esses 3 conselhos práticos desse período de quarentena. O que fazer nesse período de liberdade circunstancialmente cerceada? O que fazer se a noite chega e a gente não consegue muito bem conciliar o sono? O que fazer quando a gente não sabe o que fazer, não tem muito o que fazer? Ore, converse com Deus, fale com Ele do que há no seu coração. Segundo, cante louvores, um louvor ultra circunstancial, um louvor que é expressão de fé,
que pode coexistir com a tristeza, o lamento, mas que na espiritualidade cristã é uma expressão de fé subversiva, de quem não se rende à realidade, por mais dura que seja, porque confia na provisão de Deus, no cuidado de Deus, e encara essa circunstância como uma circunstância que vai passar, porque confia na direção daquele que tem tudo sob teu controle. E em último lugar, compartilhe esperança. Eu diria que, de algum modo, esse texto ensina para todos nós que o Evangelho é libertador. Paulo e Silas chegam em Filipos e é uma mulher escrava socialmente e escrava espiritualmente, oprimida por um espírito. E ela encontra o Evangelho a liberta. E aí nós temos Paulo e Silas presos por causa dessa pregação. Eles estão fisicamente presos nesse ambiente. E eles estão experimentando esse momento de oração, de adoração, de louvor. E um terremoto vem, uma espécie de providência divina. O texto não diz, mas a gente percebe a insinuação do registro de Atos de que há algo divino nesse terremoto, nessa intervenção sobrenatural que fez as portas se abrirem e as correntes se soltarem. E aí essa experiência simbólica de libertação, né, que acompanha a mensagem do Evangelho, se torna materializada naquela prisão, naquela noite, naquele momento. E aí nós temos um carcereiro que é preso do medo, que é preso de um receio quanto ao seu futuro. Um homem prisioneiro em uma condição de pavor, mas que encontra o Evangelho e agora ele se torna liberto desses receios. Ou, de certa forma, parece até uma contradição que eu vou dizer, ele se torna cativo da graça, cativo da esperança, cativo do Evangelho de Jesus. O Evangelho é libertador. Eu sei que nós estamos circunstancialmente prisioneiros de uma circunstância histórica. De algum modo, a existência deste vírus armou um cerco contra a nossa vida. Mas eu convido você a se abrir nesse período de quarentena para o Evangelho. Se as portas estão fechadas, que o nosso coração esteja aberto para o Senhor, para uma experiência mais profunda com Jesus. Quantas pessoas dizem, eu não tenho tempo para orar, a minha rotina não deixa, eu acordo de manhã, saio correndo. Olha, agora você tem tempo para orar. Ore, aprenda a orar, leia livros sobre oração. Quem sabe você possa escrever coisas sobre oração, né? Possa ler orações escritas na palavra de Deus, estudar as orações que há na Bíblia. Ore, leia. E se você não sabe como orar, leia os salmos. Os salmos são orações. Leia os salmos e faça dos salmos suas orações. Cante louvores, expresse louvor e adoração ao Senhor e compartilhe a sua esperança, a sua confiança, pelas suas postagens, pelas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Não compartilhe apenas notícias que adensam estatisticamente o nosso terror, mas compartilhe a esperança em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha ela na sua vida, como uma experiência também libertadora. Que Deus o abençoe. Espero que essa palavra te alcance. Se você está assistindo, né, de manhã ou de tarde, eu espero então dar para você um bom dia, uma boa tarde nesse momento e quero convidar você para orar nesse instante comigo enquanto nós encerramos esse tempo aqui. Feche os olhos se você assim desejar e vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador e o nosso Libertador, aquele que por meio da sua vida oferecida lá na cruz do Calvário, nos libertou da maldição, da escravidão, do pecado em nossa vida neste mundo. Ó Deus, Ele que nos libertou também, ó Deus, do terror e do medo e da insegurança quanto ao futuro. Ainda que em alguma medida a gente sofra, ainda que em alguma medida, ó Deus, circunstancialmente, como a Tua palavra mesmo declara, estejamos sofrendo e tenhamos lamentos para apresentar ao Senhor. Ainda assim, há um outro lado da nossa experiência, que é uma experiência da fé, um outro lado da nossa experiência de vida, que é uma experiência de confiança e dependência no Senhor, da Tua graça e da Tua bondade, que reage a tudo isso. E é portanto assim que nós nos posicionamos aqui nessa noite. Nós estamos reagindo a tudo isso, ó Deus, orando e compartilhando do Senhor nas nossas apreensões, mas cantando, expressando louvor, compartilhando palavras, cantando hinos de adoração, expressando confiança no Senhor e compartilhando esperança com quem precisa.
Senhor, abençoe nos seus próximos dias. As informações que chegam para nós, elas nos impõem, ó Deus, um cuidado e um zelo maior, um esforço maior para que fiquemos em casa. E o que nós pedimos é que o Senhor nos assista com o Teu Espírito Santo, por meio das promessas da Tua palavra, trazendo consolo, trazendo renovação de ânimo diariamente para a gente, nos fazendo mais criativos na convivência doméstica uns com os outros, na nossa habilidade de trabalhar em home office, aqueles que estão fazendo, renovando a confiança, ó Deus, e a segurança íntima em nossos corações, de que o Senhor tem tudo sob o Teu controle, de que o Senhor há de nos dar o amparo que nós precisamos para atravessar esse momento difícil, Senhor, e de que o Senhor há de reprimir, em nome de Jesus nós clamamos, todo o mal destes dias. Ó Deus, eu rogo por aqueles que estão sozinhos nesse momento, nas suas casas, ó Deus, e para que esses talvez as noites e os dias sejam mais longos ainda. Pai, eu oro de um modo especial, uma consolação do Senhor, que esse seja um tempo para eles de perceber a presença do Senhor de um modo especial em suas vidas, como em nenhum outro momento eles tenham percebido. Abençoa-os assim. Nós oramos, ó Deus, assim por nós, pela Tua igreja, ó Deus, e pela nossa cidade, e por esse país e pelo mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Uma boa semana para você nessa quarentena que nos aguarda nesses próximos dias.